A Bíblia é, sem dúvida, um dos livros mais influentes de toda a história da humanidade. Ela não é apenas um texto religioso, é uma obra que aborda questões profundas e universais, como o sentido da vida, o propósito da existência e o papel da humanidade no mundo. É um livro que já inspirou incontáveis pessoas a realizarem feitos extraordinários, mas também é verdade que muitos a acharam difícil de entender. E talvez você até tenha uma Bíblia por aí, esquecida numa estante ou guardada numa gaveta. Mas afinal, o que é a Bíblia? A Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros, uma pequena biblioteca que surgiu a partir da história do povo de Israel na antiguidade. Esse povo, por um lado, era como qualquer outro da época, mas por outro, havia entre eles homens e mulheres que enxergavam sua história de uma forma completamente diferente. Eram os profetas, pessoas que não apenas observavam os eventos ao seu redor, mas interpretavam esses acontecimentos como parte de um plano divino maior. Eles viam Israel como peça central no que Deus estava realizando em toda a humanidade. E não só isso, esses profetas eram mestres da escrita. Usando a rica língua hebraica, eles criaram textos que combinavam narrativas poderosas, poesias sofisticadas e metáforas profundas. Através dessas formas literárias, eles exploraram as grandes questões humanas: a vida, a morte, o sofrimento, a justiça e a esperança. Mas a Bíblia não foi escrita por uma única pessoa, nem em um único momento. Ela foi composta por diversos autores, ao longo de muitos séculos. Tudo começou com os relatos da origem do povo de Israel, ainda no Egito. Depois vieram os textos sobre o período do reino de Israel e a construção do primeiro templo. Em seguida veio o exílio, quando o povo foi conquistado pelos babilônicos. Mais tarde, muitos israelitas retornaram à sua terra, reconstruíram o templo e reformularam sua identidade. E foi nesse período que os escritos judaicos começaram a tomar a forma que conhecemos hoje. Essa coletânea, chamada pelos judeus de Tanakh, é composta por 3 partes principais. A primeira é a Torá, ou a Lei, que inclui os 5 livros que narram a fundação do povo de Israel. A segunda parte é chamada Neviim, ou Profetas, e reúne tanto livros históricos quanto poéticos que interpretam a história do povo sob a ótica profética. E a terceira parte é o Ketuvim, que significa escritos, uma coletânea variada que inclui salmos, provérbios, poemas e outras narrativas cheias de sabedoria. Para os judeus, Deus fala com seu povo através de todos esses textos. Mas além desses, durante o chamado período do Segundo Templo, foram produzidos muitos outros escritos. Embora nem todos tenham sido incluídos oficialmente nas Escrituras, eram altamente valorizados e amplamente debatidos. Com o tempo, essas narrativas começaram a se unir em uma grande história. A história de como Deus estaria agindo através de um povo para transformar o mundo, substituindo o caos pela ordem e a injustiça pela beleza e esperança. Essa história, no entanto, parecia incompleta. Os textos da Tanakh prometiam a vinda de um novo líder, alguém que restauraria toda a criação. Mas ao fim da Tanakh, esse líder ainda não tinha aparecido. Foi então que, séculos depois, surgiu um judeu chamado Jesus de Nazaré. Ele afirmou ser aquele líder prometido e veio para levar adiante tudo aquilo que a Tanakh antecipava. Ele viveu, ensinou, realizou muitos feitos e foi morto. No entanto, seus seguidores proclamavam com ousadia que ele havia ressuscitado dos mortos. Para eles, Jesus era o Messias, o tão esperado restaurador do mundo. Esses primeiros seguidores, chamados de apóstolos, começaram a escrever sobre a vida de Jesus, os evangelhos, que também foram chamados de Boas Novas. Relataram suas experiências no livro de Atos e depois escreveram cartas para comunidades cristãs espalhadas pelo mundo antigo. Esses textos, para eles, eram parte do mesmo movimento de Deus que começou com a Tanakh. Eles mantiveram a genialidade literária da tradição judaica e acreditavam que, através desses escritos, Deus continuava falando com seu povo. Assim, formou-se o que hoje conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Mas havia ainda a questão dos outros textos do período do Segundo Templo. Diferentes comunidades cristãs os valorizavam de formas diferentes. A Igreja Católica, por exemplo, incluiu muitos deles oficialmente, chamando-os de deuterocanônicos. Algumas igrejas ortodoxas acrescentaram até mais textos a essa coleção. Já no século XVI, com a Reforma Protestante, houve um movimento de retorno aos escritos mais antigos, os profetas da Tanakh e os apóstolos do Novo Testamento. Hoje, ao pegarmos uma Bíblia, vemos essa longa e complexa jornada refletida em suas páginas.
Em suas diversas versões e composições, a Bíblia conta uma história unificada. A história da relação entre Deus e a humanidade, narrada ao longo de milênios, por dezenas de autores diferentes, com estilos e perspectivas únicas. E com isso surge uma pergunta: como uma coleção tão diversa pode contar uma única e coesa história? Bem, essa é justamente a pergunta que responderemos em um próximo capítulo.